Amém, glória a Deus. Quero deixar aqui uma reflexão bíblica nessa manhã, no texto de Hebreus, capítulo 3, desse último domingo. Uma palavra que sentia despertado, direcionado, inspirado pelo Espírito de Deus para compartilhar nessa manhã de comunhão, nessa manhã de gratidão, de adoração a Deus. Hebreus, capítulo de número 3, a partir do verso 12, vou ler, tenho usado muita versão NVI, nova versão internacional, que é a que nós projetamos também no telão da igreja, quando assim fazemos. Hebreus, capítulo 3, verso de número 12. E a palavra do Senhor, acharam? Hebreus está aí, gente. Está aí, no Novo Testamento. Eu estava aqui na hora do louvor, cantando a musiquinha na minha mente, que eu aprendi lá na EBD, na primeira igreja, muitos anos atrás. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Alguém conhece? Não, é só da minha época. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apolo. Vocês estão nessa época, né? Nossa, só eu que estou fazendo os quarentena. Eu cuido das 9h30. Coisa boa. Então, Hebreu, eu estava aqui cantando. Eu canto toda vez que eu vou procurar um texto da Bíblia, do Novo Testamento, eu lembro do Antigo, eu esqueci. Mas depois eu vou treinar de novo. Hebreus capítulo 3, verso 2, diz assim: cuidado, irmãos. Algumas versões, acautelai-vos, irmãos. A palavra é para a igreja mesmo, para os irmãos. Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Verso 13, como ênfase, diz assim: pelo contrário, encorajem-se ou exortem uns aos outros todos os dias. Diga comigo, encorajem-se. Diga comigo, exortem uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Amém? Então são esses versos 12 a 14. Jesus, obrigado por essa manhã. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que é tão poderosa, tão magnífica. Deus, Tua palavra que é a revelação do céu para o nosso coração, que nos instrui, que nos adverte, que nos repreende, que nos anima, que nos enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra, Deus, vem a encontrar, ó Deus, guarita, Deus, no nosso coração, moradia na nossa alma, na nossa história, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, final de ano, tem alguém que está cansado aí? Ninguém, né? Tem alguém cansado? Quem não está, né? A gente chega no final do ano, mês de novembro, estava até conversando uma vez que eu ouvi a pregação do pastor Lucinho, quando eu era pastor de jovens e adolescentes, sempre ia na conferência da Igreja Batista de Getsemane, né? Pastor Lúcio Barreto, Lucinho, né? Era lá da Getsemane, e eu lembro dele falando assim, mês de novembro é um mês muitas vezes de desânimo, porque as pessoas chegaram ali naquele mês com os projetos, e às vezes alguns não vingaram daqui que colocaram no papel, e às vezes a pessoa fala, agora só falta dezembro, e aí ele vai desanimando, fora os desgastes do ano, e aí emenda para o mês de dezembro, porque você está cansado, muitas tarefas, muito trabalho, e enfim, a gente chega no final do ano com muitas celebrações, mas como muito bem disse o presbítero Vinícius também, com muitos desafios a gente enfrenta, e às vezes o nosso ânimo é abatido. E na verdade, quem aqui nunca passou por um momento de desânimo na vida, ou posso dizer até mesmo de forma habitual, né? Quem aqui nunca acordou, por exemplo, uma segunda-feira desanimado? Tem alguém que estuda aqui? Tem alguém que estuda? Quem aqui nunca acordou desanimado para ir para a escola? Não tem. Os meninos tudo aqui acordam animados, louvado seja Deus. Que bênção, segunda-feira, hoje eu tenho aula. Maravilha. Quem nunca acordou desanimado para ir para o trabalho? Né? Você está cansado, mesmo que passou ali o domingo, mesmo que talvez descansou, ou cansou no domingo servindo, né? Enfim, mas quem nunca? Não, se for para fazer atividade física, ninguém, né, amor? Todo mundo fala assim, fazer atividade física, glória a Deus, misericórdia.
né? Então, quem nunca ficou, às vezes, desanimado para poder fazer uma atividade física, desanimado de orar, né? A gente pensa, nossa, oração é uma batalha espiritual, emocional, né? Você acha que a gente ora por princípio, né? Um princípio. Se você for esperar o ânimo, você acaba não orando, você vai se envolvendo com as coisas que são mais fáceis, os escapes, né? A rede social, que você ali envolve naquela dimensão ali, e enfim. Então, todos nós passamos, como eu disse, às vezes para ir para a escola, para o trabalho, atividade física, de orar, às vezes desanimar de servir no ministério. Mas chegou no final do ano, quem é líder de rede, quem é anfitrião, né? Receber toda semana na casa, né? Ali um grupo de pessoas, liderar, preparar, ensino bíblico, servir no ministério, de mídia, de intercessão. Os meninos estavam aqui tocando. Tá? O Miguel está ainda com esse, já está assim, né, Miguel? Ontem saiu 2h30 da manhã, eles começaram 1h da tarde, os meninos que estavam aqui, por exemplo. 1h da tarde eles estavam lá, carregando caixa. 2h40 da manhã que eles terminaram. 1h da tarde ontem, ficaram até 2h40 levantando as caixas lá. Falei, agora vocês estão igual o levita lá dos tempos bíblicos mesmo, né? Que levanta tabernáculo, guarda tabernáculo, carrega tabernáculo. E os meninos estavam aqui de manhã louvando ao Senhor. Então, quantas vezes a gente cansado no ministério, kids, né? A gente não quer entregar o ministério. Quem nunca pensou nisso, gente, além de mim? Tem alguém? A gente desanima. O desânimo, às vezes, faz parte da realidade da vida. Todos nós, em algum momento, às vezes de forma até rotineira, passamos por essas desmotivações em praticamente todos os âmbitos da nossa vida. E apesar de o desânimo ser algo normal, e às vezes habitual nas nossas semanas em esferas diferentes, se o desânimo encontrar moradia no nosso coração, esse desânimo que bate a porta, mas você mesmo assim vai, mas se ele encontra moradia, os prejuízos são terríveis. O desânimo, por mais que ele faça parte, muitas vezes, da nossa rotina em várias esferas, profissional e tantas outras, como nós citamos aqui, se ele encontra moradia, se ele governa as nossas atitudes, as nossas decisões, se o desânimo passa a governar as nossas decisões, nós estamos a um passo de lidar com muitas frustrações na vida. Então a gente precisa hoje dar uma avaliada no nosso coração, porque muitas vezes quem está conduzindo as nossas decisões é justamente o desânimo, e não a vontade de Deus. E não a palavra de Deus, ou seja, as nossas emoções, o nosso cansaço, que está governando, como governou na vida de Elias num período, como governa a vida de muitos de nós. Então eu notei alguns aspectos que eu queria compartilhar com os irmãos dessa manhã, importantes, a gente precisa entender sobre o desânimo que frequentemente nos assola. Primeiro, é entender que o desânimo ele é contagioso. Olha quão terrível. Vamos dizer juntos, 2, 3 e... O desânimo é contagioso. Ele contagia tanto outras áreas da nossa vida, quanto as pessoas que nos cercam. Então, o desânimo, premissa, é contagioso. Por quê? Contagia outras áreas da nossa vida e também as pessoas que nos cercam. Por exemplo, se eu estiver desanimado de orar, isso vai afetar só a minha vida de oração? Não. Isso vai afetar a minha vida espiritual, isso vai afetar o meu prazer de servir na casa do Senhor, isso vai afetar a minha forma de lidar com os problemas. Estou desanimado de orar, vai afetar a minha forma de lidar com os problemas, sim ou não? Vai afetar os meus relacionamentos, porque eu não vou estar tão conectado ali com Deus, automaticamente eu começo mais a me mover nos relacionamentos com base na minha carne. Então, o desânimo é contagioso, porque você está desanimado em uma determinada esfera, mas ela toca várias, contamina, talvez a melhor palavra, contamina várias outras áreas. Como a Lu citou aqui, atividade física. Estou desanimado de fazer a atividade física. Ela vai prejudicar só na tonicidade dos músculos? Não. Na minha disposição para trabalhar, nas minhas emoções, na produção dos hormônios que interferem em tantas áreas da nossa vida, né? Na minha saúde, interfere em muitos aspectos. Então, o desânimo, a gente precisa entender, no momento que eu estiver desanimado, que o desânimo ele é prejudicial, porque ele é contagioso.
ele contamina outras áreas da vida e também ele contamina as pessoas ao meu redor. Eu estava lembrando, até anotei aqui sobre o profeta Elias, né? Desanimado ministerialmente, por causa da afronta por parte de Jezabel, e aquilo ali, esse desânimo ministerial, afetou no seu apetite. Ele não queria comer, não queria beber, não queria cumprir um propósito, um desânimo na vertente espiritual ministerial, afetando no seu físico, nas suas emoções, nos seus projetos futuros. Então, para que a gente não tome as nossas decisões baseadas em uma estação de um momento, a gente precisa lembrar disso, que o desânimo ele é contagioso, e como eu disse, contagia também pessoas, porque uma pessoa desanimada desanima até quem está animado. Lembra do povo de Israel? 40 anos, o povo estava careca de saber, como diz a expressão, né, de que eles estavam indo rumo à terra prometida. Eles já saíram de lá sabendo disso. Passaram 40 anos no deserto, lembrando a promessa. Quando os 12 espias vão, 10 líderes, eram líderes ainda, não eram nem as pessoas ali da convivência rotineira, os líderes, pessoas que já deveriam estar alinhados com a visão de Moisés, 40 anos. Dos 12, 10 voltaram, olhando para a terra, sabendo da promessa, mas com um relatório pessimista. Falou assim, olha, a terra que Deus deu, mas tem gigantes, tem cidades fortificadas, não vai dar, nós somos como gafanhotos. E eles, por causa desse relatório desanimado de 10, milhões foram contaminados. Milhões acreditaram nos 10. Só Josué e Caleb falaram, não, eia, tem gigante, não é utopia, tem gigante, tem cidade fortificada, mas o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. Animados, Josué e Caleb. Só que a multidão foi influenciada mais por quem, gente? Pelos desanimados ou pelos animados? Os desanimados. Contaminou e aquela geração morreu no deserto por causa do desânimo, do pessimismo de 10 que contaminaram. Então olha como que é terrível o desânimo, porque ele contamina quem está do nosso lado. Até uma pessoa animada, ela fica desanimada. Então nós precisamos relembrar esses princípios. Por exemplo, segunda premissa que eu anotei aqui para a gente gravar no nosso coração, para a gente não mover na vida, decidir com base no desânimo, a estação do momento. O desânimo, ele leva ao isolamento. Porque uma pessoa que está desanimada, via de regra, ela quer ficar o quê? Cercada de muita gente? Não, ela quer ficar o quê, gente? Quieta. Tanto que o estado de depressão, a pessoa quer ficar no quarto sozinha. Uma pessoa desanimada, ela não quer ir na igreja. Não, estou desanimado, vou na igreja, não. Uma pessoa desanimada não quer ir numa festa. Uma pessoa desanimada, ela não quer ir trabalhar, vai para o trabalho assim. Uma pessoa desanimada não quer ir para a escola. Isso afeta no estudo? Isso afeta no trabalho? Isso afeta na convivência? Sim. Então, a gente precisa perceber, uma segunda premissa, que o desânimo ele leva ao isolamento. E se isso for ganhando força no nosso coração, pode se tornar uma tragédia na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e bem como na nossa vida espiritual. Terceira premissa. Primeiro, o desânimo é contagioso. Contamina várias áreas. Em uma área que eu estou desanimado, contamina outras áreas. E eu desanimado, desanima até quem está animado. Segundo, ele leva ao isolamento. O isolamento é prejudicial. Você não foi feito para viver em isolamento. O ser humano é um ser relacional, porque é feito à imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade que vive unida entre si, e ele vai levar você a uma esfera daquilo que você não foi criado para viver. Há dentro de nós uma necessidade de pertencimento. Então, quando nós entramos nesse espaço, nessa área, nesse lugar de desânimo, a gente leva a um isolamento que vai trazer prejuízos para a nossa vida. E terceiro e último, o desânimo, ele tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Olha como ele é terrível para a nossa vida espiritual. Porque quando a pessoa está desanimada, é porque o foco dela está maior no problema do que em Deus. Sim ou não? Ela está mais reparando o problema. Ela está vendo mais o desafio lá dos ninivitas. Vai lá, Jonas. Não, mas aqueles povo é perverso. Ele está mais focado no problema do que na grandeza de Deus. Então, aí eu vou entregar aqui o ministério chamado. Está mais vendo os desafios do que o Deus que chamou, que renova, que faz, que abre, que usa, que prometeu. Então, essas três vertentes, essas premissas, se eu posso dizer,
sobre o desânimo precisam estar afixados na nossa mente e no nosso coração. Não deixar com que os nossos olhos fiquem nos problemas, mas que eles fiquem firmados em Deus, Porque se eu coloco o meu foco no problema, eu já disse essa frase em várias ocasiões, porque faz muito sentido para mim, quando eu coloco o meu foco no problema, o problema me domina. Quando eu coloco o foco em um problema, o problema me domina. Por isso que muitas vezes a gente é pegado, não consegue pegar no sono. Por quê? Isso nos leva à ansiedade. Por causa eu estou focado muitas vezes no problema. E aquilo vai o problema, tentando resolver o problema, e o problema me domina, eu não consigo dormir. Então, quando eu foco no problema, o problema me domina. Quando Pedro reparou no vento e na tempestade, no meio de um milagre que ele estava vivenciando, de uma experiência tremenda com Deus, ele começou a afundar. Ele só começa a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema. Quando eu foco no problema, o problema me domina. Mas quando eu foco em Deus, Deus domina os meus problemas. Amém? É o Senhor quem domina. Então eu preciso, quando eu estou desanimado, eu preciso reajustar o foco da minha visão. Eu preciso ver se eu estou com a visão no lugar certo, com o olhar no lugar certo. Se é nas circunstâncias do momento, se é nas coisas que me cercam, ou no Deus que me chamou e na palavra que Deus entregou para a minha vida. E talvez você está aqui nessa manhã e você está desanimado. Às vezes desanimado com a vida, tem gente que está desanimado com a vida. Desanimado com o sonho, desanimado com o casamento, desanimado com a família, desanimado com o chamado, com o ministério, desanimado com a igreja. Às vezes o desânimo, e por causa desse desânimo, às vezes você desaperta a tomar decisões erradas da sua vida. Erradas, não alinhadas com a palavra. E a chamada de Deus, sobretudo no texto que nós lemos essa manhã, é justamente nos ordenando a não nos rendermos aos desânimos que assolam muitas vezes a nossa vida. Então é inevitável que o desânimo chegue, sim, mas é imprescindível que ele seja arrancado antes que ele crie raízes. Não tem como evitar. Eu passo por um momento de desânimo toda semana, em várias esferas da vida. Mas o problema não é esse, é inevitável que ele chegue. Mas a grande questão é não deixar com que ele crie raízes e governe o nosso coração. É interessante que Jesus nos ensina a reconhecer a presença dos desafios, a presença das aflições, mas a não se render a elas. Tanto que um texto que a gente sabe de cor e salteado é João 16:33, que diz assim: no mundo tereis aflições, e aflições vêm para desanimar a gente, sim ou não? No mundo tereis aflições, mas como eu devo lidar? Mas tenha bom ânimo. Olha o estado da alma. Jesus nos ensina, através dessa realidade do estado da alma, a lidar com os desafios da vida. Então, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, hoje é uma chamada de Deus para o nosso coração, para não se render ao desânimo. Não, é desafiador, mas a gente não pode render ao desânimo. Tem uma frase de Billy Graham que vale a pena você anotar, para você guardar no seu coração, uma frase curta, que diz assim: Deus nunca usa um cristão desanimado. Você já reparou na Bíblia? Deus nunca usa um cristão desanimado. Nunca usa um cristão desanimado. Ele traz ânimo para depois operar o que tem que operar. Elias vai lá, anjo vai, dá comida para ele, dá pão, sai daí e vai. Aí Deus usa para ungir. Agora ele vai ungir fulano, beltrano, mas primeiro dá ânimo. O Jairo está na caminhada para viver um milagre, e um monte de gente dá palavra que leva ele ao desânimo. Sua filha já está morta, para de encomendar o mesmo. O que Jesus fala? Não temas, anima o coração, crê somente. Uma palavra de ânimo. Então Deus não usa um cristão desanimado. Pedro, depois de negar Jesus, olha, Jesus fala para ele: olha, Pedro, você me ama, então vai e apacenta. Dá uma palavra de esperança, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de fé. Antes de Jesus acalmar a tempestade, se você vê o texto da primeira tempestade, quando ele está no barco dormindo, antes dele acalmar a tempestade, ele primeiro aquieta a tempestade dentro do coração dos discípulos e disse: não temas. A palavra não temas existe, segundo alguns estudiosos, melhor dizendo, cerca de 366 vezes nas Escrituras, o que se é feito a analogia de que para cada dia do ano, o desânimo pode bater a porta, mas o Senhor está trazendo para o nosso coração: não temas, não temas, não temas, tenha bom ânimo,
Com bom ânimo a gente vai ver, a gente vai acreditar na salvação do filho. Com bom ânimo a gente vai acreditar que esse casamento vai ser um casamento feliz, como declarado no altar. Com bom ânimo a gente acredita que essa situação financeira, no comércio, no empreendimento, vai mudar. Ele é dono do ouro e da prata, nunca viu um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Com ânimo a gente vai estar do cansaço do ministério, mas sabe que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Ele faz forte o cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode celebrar Jesus pela palavra de Deus que nos levanta, que nos coloca de pé. Aproveita e sacode quem está do seu lado e fala: anima-te, tenha bom ânimo, sacode ele aí. Então tem bom ânimo, o ano está acabando, mas o Senhor continua sentado no alto e sublime trono. Estamos vivendo desafios no governo e tantas outras coisas, mas existe um Deus que sustenta um povo no deserto, onde não tem comércio, não tem prefeitura, não tem nada. O Senhor manda maná todos os dias. Existe um Deus que cuida de mim e de você, apesar das circunstâncias que nós enfrentamos. Então nós precisamos passar a nos mover com ânimo. Um ânimo no chamado, um ânimo na família, um ânimo nos projetos, um ânimo na nossa vida espiritual, porque Deus não usa cristão desanimado. É interessante que o ânimo que o Senhor manifesta, Deus usa essa manifestação de ânimo na vida das pessoas através das pessoas. Ou seja, o que é isso? Como que é a forma de Deus animar pessoas? Usando pessoas. E aí a pergunta que eu preciso fazer nessa história é: quem tem sido eu? Será que eu sou aquele que abaixa as expectativas, desanima as pessoas, ou eu sou aquele que eleva as pessoas? Porque o ânimo que Deus gera na vida das pessoas é através de pessoas. Agora tem gente que reúne, você apresenta o projeto, é só: não, isso não dá certo, isso não sei o quê. Quem sou eu nesse pacote? Quem sou eu? Porque o texto bíblico que nós lemos fala justamente disso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. O encorajar, o animar, o exortar, que o texto nos diz aqui, é justamente Deus usando pessoas para que outras pessoas sejam encorajadas. Então nós somos reanimados através de pessoas. Nós somos renovados por Deus através de pessoas. Deus pode usar fatores sobrenaturais? Sim, mas o mecanismo, a direção, o princípio bíblico é Deus reanimando pessoas através de pessoas. Quem sou eu nesse casamento? Que acredito no sonho da minha família? Ou sou aquele que joga o pessimismo? Quem sou eu nessa batalha? Quem sou eu nessa crise? Quem sou eu nesse ministério? Quem sou eu diante de um projeto? Quando a gente falou de mudar para lá, tantos desafios, não dá, quem sou eu? Foi Deus que falou: nós vamos passar a virada do ano lá para a glória de Jesus. Então quem sou eu nesse projeto? O texto em 1 Tessalonicenses 5,11 diz: pois exortem-se. E a palavra exorte-se é justamente encorajem, animem-se, e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Em toda a minha vida, eu quero ver se alguém aqui, muitos anos, tem pouco tempo que eu tive essa compreensão bíblica, alguns poucos anos, de que a palavra exortar, em todo o tempo, para mim, exortar era dar bronca. Assim, o pastor exortou a igreja, hein? É dar bronca. Quem aqui é além de mim? Todo mundo, exortar. A gente pensava, é dar bronca. Exortou, irmão, puxou a orelha. É chamar a atenção. Só que tanto até no dicionário atual, quanto no original bíblico, o significado carrega as seguintes dimensões. No dicionário do irmão Aurélio, diz assim: procurar convencer por meio de palavras. Exortar, você pode procurar lá. Aconselhar, encorajar. Do irmão Aurélio. Agora, do original grego, a palavra exortar é paráclesis, que significa encorajar, animar, motivar. Paráclesis, que vem do derivado parácletos, que significa consolador. A primeira característica
que o próprio Jesus deu ao Espírito Santo. Eis que eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Olha só, quando eu me movo para encorajar alguém, eu estou me movendo na plenitude do Espírito de Deus. Eu estou fazendo aquilo que o próprio Espírito de Deus veio como primícia dele, como objetivo principal, fazer na vida de pessoas. Quando eu animo, quando eu encorajo, quando eu dou uma palavra de ânimo, está aí, ó, encorajar, animar, motivar. Se você ler em Romanos, capítulo de número 12, versos 6 a 8, exortar está igual lá, dá ânimo. Na versão NVI, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Algumas versões, se é exortar, outras versões, se é dar ânimo. A mesma palavra. Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação. Eu estava lendo um comentarista ali para a gente poder caminhar para o nosso encerramento. O pessoal do louvor pode fazer aqui um violãozinho, um negocinho aí. Adoração. Diz assim, ó, exortar é exercer influência. Eu vou correr aqui, sabe, Alonso? Porque os irmãos estão doidos para poder ajudar a carregar as cadeiras, eu não posso demorar aqui, não. Não, pastor, eu tenho que ir lá carregar a cadeira, não sei o quê. Calma, irmão, tá bom. Exortar é exercer influência, mas eu quero que você saia daqui animado para carregar a cadeira. Já pensou? Agora, irmão, terminando essa palavra, quero todos os irmãos carregando a cadeira, a palavra não tem nada a ver. Animado na vida. Exortar é exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa. O que é exortar? É exercer influência sobre a vontade e sobre as decisões de outra pessoa. Então, quando eu exorto, eu exerço influência sobre alguém, com o objetivo de guiá-la para valores de comportamentos cristãos e encorajá-la a observar os preceitos da palavra de Deus. Então, o desânimo que abate as pessoas ao nosso redor, ele é combatido pelo paráclesis. Hoje nós vamos sair daqui com uma palavra grega. Paráclesis, exortação, animar-se, encorajar-se. Bíblico, que são as palavras de ânimo. Então, guarde isso. Eu quero ser um encorajador, e você? Deus usa pessoas para reanimar pessoas. Deus usa pessoas para resgatar pessoas que estão desistindo da vida. Já viu aquelas pessoas que vão lá pensando na ponte? Os policiais, às vezes, chegam uma palavra, arranca aquela pessoa ali. Então, Deus usa pessoas para reanimar pessoas que estão desistindo de um casamento. Quem sou eu nessa dimensão? Quem sou eu? Deus usa pessoas para elevar a fé de quem está passando diante das lutas. Passando uma luta, uma enfermidade, uma luta na vida financeira, uma luta em qualquer outra esfera. Seja você um encorajador. O mundo está difícil mesmo. Vai dar, nosso Deus, nós estamos tudo lascados mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque Deus chama pessoas. Isso é chamado no contexto bíblico, esse edifique-se, exorte uns aos outros, são chamados, a gente já até estudou um tempo na nossa igreja, os mandamentos recíprocos. Mandamentos, são ordenanças que devem ser manifestas uns para com os outros. Existem 25 no Novo Testamento, 25 mandamentos recíprocos, mandamentos, ordenanças, igual tem os 10 mandamentos, existem 25 mandamentos recíprocos no Novo Testamento que devem se manifestar na igreja. Uns aos outros, encorajem uns aos outros, animem uns aos outros, exortem uns aos outros, orai uns pelos outros, cuidai uns pelos outros, não julgueis uns aos outros. Então nós vemos vários mandamentos recíprocos, e um deles é justamente Deus me chamando e me dando como ordenança, eu ser um animador, eu poder ser um reanimador, se eu posso assim dizer, reanimar pessoas, encorajar pessoas. Quem sou eu diante desse desafio de pessoas que estão pensando em desistir do ministério, por causa de um problema que está enfrentando? Quem sou eu? Quem sou eu? Tenho elevado ou tenho abatido? Será que as pessoas que aproximam de mim e de você, elas se apaixonam mais por Jesus? Será que elas ficam mais motivadas a servir a Deus ou desanimadas? As pessoas que aproximam perto da gente, elas ficam mais apaixonadas pela igreja? Ou elas ficam mais desanimadas com a igreja? Porque você só sabe falar de problema de igreja. Arroz, feijão, batatinha frita e vida do fulano, do Beltrano. Eu sei que não tem ninguém aqui em nome de Jesus.
Quem sou eu? Porque se eu não estou sendo esse encorajador, eu estou quebrando um mandamento recíproco da palavra. Pode falar em dom, pode profetizar, quebrando princípio. Então, nós somos chamados para poder sermos encorajadores. Quem sou eu? Quem se aproxima de mim? Será que se apaixona mais pela vida? Será que se apaixona mais por Cristo? Será que as pessoas que se aproximam de mim, elas se apaixonam mais por servir a casa de Deus? Vamos lá, gente. Ou será que a gente é daqueles, faz parte daqueles 10, que sabe da promessa, mas se move pela visão, pelos desafios? Desafio vai ter em todo o tempo, mas você vai escolher. No mundo vai ter aflição, vai ter problema na igreja, vai ter problema no casamento, vai ter... Agora, quem é você diante do problema? É o que tem bom ânimo ou é o que abate as pessoas? É o que impulsiona ou o que abate, o que desmotiva as pessoas? E eu finalizo com um exemplo bíblico de um homem, o nome dele é José, um levita, em Atos 4, de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O nome, a gente fala Paulo e Barnabé, mas o nome do cara sabe qual que é? Zé. É José, perdão. É José o nome dele. Mas o cara era tão encorajador de pessoas que ele carregou no nome. Da Bíblia fala Paulo e Barnabé. O nome de Barnabé. José, está lá, Atos 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, justamente porque ele era esse homem que encorajava, que exortava as pessoas. Atos 11, 21, diz assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram no Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. Olha só o verso 23, ali chegando e vendo a graça de Deus, Atos 11, 23, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Antioquia, ele chega em Antioquia, cheio de desafios, e o texto diz que ele fica alegre, com aqueles que estavam se convertendo, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração, para que as pessoas continuassem em Deus. Aí o verso 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí eu falo, como eu posso ser uma pessoa entusiástica, uma pessoa que encoraja as outras pessoas? E aí você olha para Barnabé e vê aqui, que a gente só vai viver esse encorajamento efetivo, genuíno, real, quando a gente nutre a nossa vida com Cristo. Quando eu ando com Cristo, a minha perspectiva das coisas mudam. Quando eu nutro uma vida com Deus, sou cheio do Espírito Santo, a minha forma de ver problemas, projetos, desafios, casamento e etc., eles mudam, porque eu não passo a ver daquilo que eu estou cheio, da minha visão da carne, mas da minha visão pelo Espírito de Deus. E aí esse Barnabé, esse José, que recebe o nome de encorajador de Barnabé, o texto diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, ou seja, não tem como uma pessoa transbordar fé se o coração dela está vazio de um relacionamento com Deus. Então uma pessoa cheia de fé, ela vai acreditar que apesar da luta, do problema, do desafio, da crise do momento, do projeto grandioso, existe um Deus. Eu tenho fé, existe um Deus que abre o mar, existe um Deus que manda maná, existe um Deus que faz leão jejuar, existe um Deus que o homem entra na fornalha mas não se queima, existe um Deus que faz o impossível, o improvável, para a glória dele. Então se eu quero ser um encorajador genuíno, independentemente do meu temperamento, eu preciso alimentar a minha vida com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele olha para a vida diferente, ele dá conselhos diferentes, quem está do lado dele se ergue, se levanta, porque essa é uma realidade de quem anda com Deus. Um homem, uma exortação efetiva, um encorajamento efetivo, ele influencia positivamente a igreja, ele influencia a sociedade.
Oh, irmãos, que o Senhor nos levante como igreja. Esse último domingo, eu declaro isso sobre nós. Independente do nosso estado emocional de hoje, existe um Deus que nos renova. Que o Senhor nos levante como uma igreja encorajada, que olha para os desafios da cidade, que olha para os desafios de projetos, que olha para os desafios da nação, mas que se levanta como uma resposta de um Deus que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer, e que agindo Ele, ninguém impedirá. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus e celebrar a grandeza do Deus que nós servimos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos contagiar o povo. O desânimo contagia, mas Deus está nos levantando como encorajador. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem é encorajador? A gente cheia do Espírito. Quem é encorajador? Ele impacta positivamente a igreja, a sociedade. Você vai ver que o texto diz que Barnabé motiva, anima as pessoas a permanecerem fiéis ao Senhor na igreja, e ele vê o Senhor acrescentando dia a dia os que são salvos fora da igreja. Quem é o encorajador? Quem é de fato uma pessoa que vive esse mandamento recíproco? É gente que investe na vida do outro, que se empolga com o outro crescer. Quer ser um encorajador? Seja um cara que incentiva os outros a crescer. Seja uma pessoa que vê o outro crescer e celebra o crescimento dele. Aprenda com Barnabé. Aprendamos com Barnabé. Aprendamos, melhor dizendo. Aprendamos com Barnabé. Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando Paulo consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. Barnabé pega Paulo quando ninguém quer pegar Paulo, porque Paulo converte. Ananias, quando foi lá orar, falou: esse camarada está matando todo mundo. Ninguém queria ficar perto de Paulo. Vai que ele estava usando a estratégia para entrar no meio dos apóstolos e matar todo mundo. Ele vê o Estevão morrendo e o cara consente com a morte do Estevão. A Barnabé acredita na transformação de Saulo. Ele faz Paulo crescer tanto que num período da Bíblia, eu não sei qual o capítulo de Atos, mas depois eu posso relembrar. O texto bíblico está assim: Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aí depois o texto bíblico começa a dizer Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O encorajador, ele tem prazer em ver os outros crescerem, até mesmo acima dele, porque ele cumpre a missão, independente do ego que ele carrega. Você quer uma pessoa que carrega essa virtude? Ela celebra a conquista do outro, o crescimento do outro. Fulano está na liderança do ministério. Que bênção! Barnabé está com o olho não é no seu coração, mas no propósito de Deus. Vê uma pessoa crescendo na empresa e celebra. Isso eu digo isso, disse isso em uma ocasião recente. Chorar com os que choram é muito fácil. Fulano, volta doente, tá bom. Quero ver alegrar com os que se alegram. Aí, amigo de verdade, você olha no olho contra uma conquista que você teve, uma bênção que você recebeu, e olha no olho dessa pessoa, vê se o olho dela sorri com você. É aquele ali pra ele: que bênção, irmão, nossa, que linda, essa casa assim maravilhosa, comprou? Você ganhou esse valor aí, que bênção, promoção, glória a Deus. Quem tem sido? Será que nós estamos vivendo um mandamento recíproco? Encorajador. E quando que eu devo fazer isso? Encoraje uns aos outros. O texto diz: todos os dias. Está o texto, Hebreus 3,13. Encoraje uns aos outros todos os dias. Diga comigo: encoraje uns aos outros todos os dias. Todos os dias eu tenho certeza que eu e você encontramos com gente desanimada. Vamos ficar de pé. Todo dia a gente encontra gente desanimada. Todo dia a gente encontra gente murmurando, sim ou não? Tem não? Se você quiser eu te apresento. Não, pastor, não tenho amigas não. Uma rapidinho, você conhece. Todo dia a gente encontra com gente que desencoraja. Todo dia a gente ouve discurso pessimista. Todo dia. O desafio é encontrarmos Barnabés nessa geração. É encontrarmos Josués e Calebes. Mas são Barnabés, são Josués e Calebes que vivem a promessa
porque cumpre um princípio acima dos desafios que assolam o coração. Encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então é hoje, o tempo que se chama o quê? Hoje. Eu devo encorajar pessoas quando? Todos os dias. Vai visitar alguém, está enfermo, vai ouvir um projeto, seja um animador, seja um Barnabé. Seja um Barnabé na vida das pessoas. Em vez de ficar criticando as pessoas, seja um Barnabé na vida das pessoas. Em vez de ficar julgando o seu apóstolo Paulo, é um camarada bom, não. Seja um Barnabé na vida dessa pessoa. Seja alguém que estende a mão. Seja alguém que da sua boca, né? Minha mãe sempre fala assim: se você não puder elogiar, você fica calado. Abre a boca para ser bênção na vida dos outros. Eu nunca vi um morador prosperar. Morre no deserto. A alma já está morta. E morre a história dessa pessoa no deserto. Que sejamos encorajadores. Que Deus levante-nos nessa manhã como Barnabés nessa geração. Como Barnabés da nossa casa. Como Barnabés dentro da empresa que o Senhor nos plantou. Como Barnabés do ministério de intercessão, de kids, de louvor e tantos outros. Que Deus nos levante como Barnabés, aonde colocarmos a planta dos pés, nessa cidade, como Barnabés nesse estado, como Barnabés nessa nação, para a glória de Jesus. Eu creio num Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar para que essa virtude dos céus, esse mandamento se torne uma realidade na sua vida, independente da sua história. Mas a minha história, eu sei que é desafiador. Talvez essa história traumática que você teve, que te impede de acreditar na felicidade de um casamento, que te impede de acreditar em outras coisas da vida. Eu sei que talvez tem experiências amargas que estão te puxando para trás, mas hoje o Senhor está dizendo: filho, se mova além das suas experiências, se mova pelo que a palavra de Deus está te chamando. Se mova pela palavra. Ore agora, coloque a mão no seu coração e declare isso, que todo desânimo saia. Comece a declarar em nome de Jesus que o Senhor venha tirar todo desânimo ministerial. O Senhor venha tirar todo desânimo, ó Deus, da minha família, em relação à minha casa. Todo desânimo, Senhor, vai arrancando da minha alma, vai tirando os desânimos dos meus sonhos. Comece a orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quero convidar você para a gente concluir esse momento de culto essa manhã, a dizer para 3 pessoas aí agora. Você vai dizer para 3 pessoas: tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Diga para 3 pessoas: tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Vamos lá, anima-te. Diga para 3 pessoas: anima-te, o Senhor é contigo. E nessa terceira pessoa aí, você vai orar por ela agora, uma palavra rápida de oração. Essa terceira pessoa, ore aí com ela e fala: Senhor, renova o teu filho. 30 segundos de oração agora. Essa terceira pessoa que você disse tem de bom ânimo, vamos lá, se mova, Barnabé. Pega aí, você vai pegar, quem sabe, um Paulo que está desencorajado, um Elias que tem um chamado lindo. Quem sabe você vai pegar alguém que tem algo nobre de Deus, mas está desanimado. Homem de Deus, passa por momentos de desânimo. Sim, mulheres de Deus, passa por momentos de desânimo, e Jesus vai te usar para renovar essa pessoa. Então dê um abraço nela aí e ore nesse último minuto, homem com homem, mulher com mulher, e abraça e abençoa em 1 minuto, 30 segundos. Que a graça de Deus flua através da sua vida, que a unção que essa palavra carrega seja manifesta através desse ambiente dos seus lábios, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Espírito de Deus, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, na tua casa, na tua presença. Nós te celebramos, porque mesmo em meio às feridas, aos desertos, às dores, às intempéries, aos desânimos, o Senhor esteve conosco, nos colocou de pé, ergueu a nossa cabeça e disse: não temas, creia somente, não temas, tem de bom ânimo. Ó Espírito Santo de Deus, aquilo que só o céu pode produzir, o Senhor derrame sobre a vida da tua igreja,
sobre a família. Primeira igreja presbiteriana renovada, que se erga, parabéns. Uma igreja encorajadora, que avança nos desafios, que não se rende às oposições, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar, porque agir do Senhor, quem impedirá? Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e nos movamos sobre a palavra. Celebra Ele, levanta a sua mão, exalte a presença dEle, exalte a presença dEle. Dá glória a Jesus aí agora, dá um glória a Jesus, dá um aleluia, aleluia. Oh, aplauda Jesus, aplauda Jesus com o seu melhor aplauso, o seu melhor aplauso, a sua melhor celebração. Ele é digno, Ele é digno. Oh Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável, sacrificial de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o paráclesis do Espírito Santo, o encorajamento dos céus, do Espírito Santo, seja sobre a tua igreja nessa manhã, seja sobre o corpo de Cristo, espalhado pela face da terra, hoje para sempre. Juntos dizemos: glória a Deus. Desejo um domingo abençoado. Desejo um domingo abençoado para quem está próximo de você. Se tiver um vaso do seu lado, fala com ele: 2 horas te espero lá. Deus te abençoe.